Boa noite, irmãos. Finalmente chegou aí para nós estudarmos. Hoje nós vamos estudar sobre a imortalidade da alma. Amanhã nós vamos falar sobre arrebatamento secreto. E domingo nós vamos falar sobre línguas estranhas. Portanto, é uma oportunidade de nós relembrarmos o que nós acreditamos através da Bíblia. Agora, esses 3 dias serão dias de estudo. Estudo esse que nós temos que estar afiados, porque há dias que está em nossa frente, como também houve no passado, debate sobre esse assunto. Então, se você nessa noite está com a Bíblia, se você nessa noite tem ouvido, se você nessa noite tem no celular o aplicativo, confira as palavras para que nós possamos estudar aqui. Vale salientar que esses três temas é primordial para que você saia daqui com a compreensão exata do assunto. Porque muitas pessoas vão perguntar para você o que significa a imortalidade da alma. Por que vocês não acreditam no arrebatamento secreto? E por que a igreja de vocês não falam línguas estranhas? Tem adventista que não sabe responder essas respostas, penso eu, porque não estuda a palavra de Deus. Não vasculha, não examina, como está em João 5,39, né? Examinai as escrituras e julgai ter nelas a vida eterna. Vale salientar também que mesmo pessoas estudando a Bíblia estão cometendo erros de não entendê-la. Por quê? Porque Marcos capítulo 12, versículo 24, diz assim: errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Mateus também fala isso, né? Mateus 22, versículo 29. Errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então nós vamos primeiro entender, irmãos, sobre a imortalidade da alma, qual é os elementos que eu e você, no caso de Adão, foi transformado em homem. Nós entendemos na Bíblia, e eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, onde tudo aconteceu, algumas passagens para nós adentrarmos num conhecimento. Quando nós lermos outras passagens, nós compreendermos, né, o que está escrito no livro de Gênesis, aberto na Bíblia, no livro de Gênesis, né? Então nós vamos orar, para que nós possamos receber, por ele já está em nosso lugar, aqui na igreja, receber o Espírito Santo, e ele limpar a nossa mente, tirar de todas as nossas dúvida que porventura possa haver. Querido Deus, querido Senhor, há muito que aprender da Tua palavra. Não é agora em meia hora, Senhor, que nós vamos aprender um assunto tão vasto, tão importante, aonde muitos irmãos deturpam esta liturgia, esta mensagem desta noite sobre a imortalidade da alma. Há luta entre o bem e o mal aqui nessa noite. Mas o bem, Senhor, sempre é vencedor. E nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, obrigado pela presença do Espírito Santo. Amém. Aqui no livro de Gênesis, irmãos, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do quê? Do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Ser alma vivente é diferente de ter alma vivente. Vale salientar que o homem veio do barro, inerte, e naquele momento Deus soprou nas suas narinas, e ele passou a ser alma vivente. Nós podemos usar uma licença poética em relação à criação do homem, mas não é o caso aqui. O caso aqui é entender o plano divino e o plano satânico em relação à alma, à imortalidade da alma. Você pode me falar qual foi a primeira pregação do diabo? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4. Olha só, a primeira pregação do diabo não foi dizer para Adão e Eva que Deus não existe. Que Deus não existe. Foi dizer que eles não morreriam. Olha só, foi dizer
ao casal que eles não morreriam. E aí você vê aqui, Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Vale salientar, irmão, que nós também podemos ir lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17, Deus ele falando: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmão, esse prefácio aqui é para você entender o contexto. Deus disse: certamente morrerás, quando tocasse ali no fruto, e depois o inimigo, em Gênesis 3:4, disse: certamente não morrerás. Esta foi a primeira pregação. Essa é a teologia da imortalidade da alma. E para nós entendermos mais isso, nós temos que ver o que a nossa irmã falou a respeito disso. A primeira grande mentira proferida por Satanás foi a declaração feita a Eva no jardim do Éden: certamente não morrereis. Este foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma. Grande conflito, página 53. A origem da doutrina da imortalidade da alma. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 29. Salmos 104, versículo 29. Os textos bíblicos são fantásticos. Salmos capítulo 104, versículo 29. Se ocultas o rosto, eles perturbam. Se lhe cortam a respiração, morrem e voltam aonde? Ao pó. Porque lá no livro estava dizendo que certamente morrerás e voltarás ao pó. Aqui o salmista, há quase 800 anos, ele estava dizendo aqui, ó: se oculta o rosto, eles se perturbam. Se lhe corta a respiração, morrem e voltam ao pó. A imortalidade da alma, ela tem um segredo. Qual o segredo? É que se eu acreditar na imortalidade da alma, eu quebro o plano da salvação em Cristo Jesus. Aí eu penso: por que Jesus morreu se eu sou imortal? Percebe aí a enganação, o engodo satânico? E muitas igrejas acreditam na imortalidade da alma. A pessoa morre e vai direto para o céu. Seria muito bom isso. Eu queria isso. Porém, Deus tem o poder de levar pessoas que morreram para o céu. Deus é soberano, mas a Bíblia, ela é explícita nesse assunto. Ela nos dá alguns exemplos de pessoas que já estão no céu pelo penhor de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. A ideia de que a alma é naturalmente mortal não veio da Bíblia. Olha a linha do tempo. A primeira mentira foi no Éden, Gênesis 3:4. Origem, Satanás. O texto é certo que não morrereis. Qual era o objetivo disso? Anular a sentença de Deus, quando diz: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A irmã, ela diz o seguinte: a primeira grande mentira proferida por Satanás foi a declaração feita a Eva no Éden: certamente não morrereis. E este foi o primeiro sermão pregado acerca da imortalidade da alma, no mesmo capítulo do grande conflito, 533 e 534. Esta declaração é a base do espiritismo moderno, Patriarcas e Profeta, página 55. Mas qual foi a origem? Eu trouxe aqui, irmãos, alguns exemplos, mas eu não queria muito aprofundar, porque perderia alguns assuntos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Passagem muito conhecida, nossa, adventista, e de alguns cristãos sinceros. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19 e 20. Olha o que está escrito. Olha que coisa maravilhosa: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego da vida, e nenhuma vantagem tem o homem, que é a imagem de Deus, nenhuma vantagem tem o homem, que é a imagem de Deus, do animal. O animal você pode pensar qualquer um. Eu vou continuar aqui. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Versículo 20. Todos vão para o mesmo lugar, sepultura.
Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Obrigado, irmão Gilberto. Todos voltam ao pó, e ao pó tornarão. Na Babilônia, no Egito, esse erro ele se espalhou 3.000 anos antes de Cristo. Os egípcios criam no Ca e Ba, parte da alma que sobrevive, mumificavam corpos para a alma voltar. Livro dos Mortos Egípcios descreve a jornada da alma após a morte. Babilônios criam vida no submundo. Gilgamesh desce para falar com os mortos. Veja que isso ela vem de uma cultura em que as pessoas não tinham conhecimento. Então tudo que se falava se acreditava, não tinha as escritas. Deus ele escreve então na Torá para que o povo de Israel fosse luz para o mundo. Mas vocês conhecem a história. Platão, 347 a.C., discípulo de Sócrates, ensinou que o corpo é prisão da alma. A alma é eterna, pré-existe e volta para o mundo das ideias ao morrer. Livro Fédon. Influência. Gregos achavam a matéria má, só o espírito que presta. Por isso achava a ressurreição do corpo uma loucura. E foi narrado isso lá no livro de Atos 17:32. E nós temos que atentar para isso. A teoria da imortalidade da alma foi uma daquelas falsas doutrinas que Roma, tomando do paganismo, incorporou a religião da cristandade. O Grande Conflito, página 58. Como é que ela veio então entrar dentro da igreja, do cristianismo? Aí, e por que muitas igrejas elas absorvem esses assuntos? Irmão, porque não estudam. Não estudam. Acabei de ler aqui para você ler, não, acabei de lembrá-lo sobre João 5,39. Examinar as escrituras, meu irmão. Porque tem pessoas que um dia vai chegar para você, por que você não acredita na imortalidade da alma? E eles vão mostrar texto para você, e você poderá não ter argumento, por quê? Porque não está estudando a Bíblia. E é muito perigoso isso, porque pode muito abafar a fé das pessoas. É triste. A história da entrada da igreja cristã sobre o espiritismo, ela tomou força em 1844, onde surgiu 3 igrejas naquele tempo: o espiritismo, o adventismo e a testemunha de Jeová. E aí vejamos aqui, pais da igreja são influenciados pelo platonismo. Olha só, o grande filósofo Orígenes, pai da igreja, ele dizia o seguinte: misturou a Bíblia com Platão, ensinando a preexistência da alma. Agostinho, pai da igreja, pai da teologia católica, usou Platão para explicar a alma imortal, virou base da doutrina oficial. Concílio de Latrão, no século V, Papa Leão X decretou como dogma: a alma é imortal. Quem negasse era herege e ia para o fogo. Olha o que a irmã fala no livro O Grande Conflito, página 552. Ela diz o seguinte: por meio da igreja de Roma, o arqui-enganador introduziu no mundo cristão a doutrina da imortalidade natural da alma. O espiritismo moderno surge nessa época. E aí vocês já ouviram falar das famosas irmãs Fox, né? Que começaram no final da história elas contaram que tudo foram elas que inventou as batidas na mesa e na parede. As irmãs Fox de Nova York, batidas, mesas que mexiam, nasce o espiritismo moderno. Mensagem central: os mortos vivem e falam. Quantas pessoas famosas não são enganadas? Por que o espiritismo eles dão mais ênfase a pessoas da alta sociedade? Porque são as pessoas da alta sociedade que introduzem esse. Sim. Irmãos, a maior arma do inimigo é você acreditar na imortalidade da alma. Porque o inimigo ele quer destruir a tua fé na pessoa de Cristo. Se eu sou imortal ao morrer, e eu sou imortal,
por que que o nosso Senhor e Salvador Jesus morreu. Ele pode dizer alguns argumentos, mas por que se eu sou imortal? A Bíblia diz que Jesus morreu, está muito bem claro lá no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai para 1 João 5,12, que diz, aquele que tem Cristo tem o quê? Tem vida eterna. Mas se eu sou imortal, então não adianta aquele sacrifício, porque eu sou imortal. Ele morreu em vão. Satanás, ele quer incutir hoje na mente dos cristãos a imortalidade da alma, porque ele quer colocar o plano da salvação no chão. Mas ele é um derrotado. Ele é um derrotado. E aí você vê o seguinte, irmão, o Espiritismo está agora mudando sua forma, mas seu princípio fundamental, a imortalidade natural da alma, permanece o mesmo. E o que a Bíblia diz sobre isso, irmão? Somente quem é imortal, quem é? É Deus. Você vê lá em 1 Timóteo 6,16, o único que possui imortalidade. O homem busca a imortalidade, Romanos 2,7. Né? Recebemos a imortalidade na volta de Jesus Cristo, 1 Coríntios 15:53. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Você está em Eclesiástico 3, 19, 10. Leia o que está escrito em Eclesiástico 9, versículos 5 e 6. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no aquecimento. Como é que um médico que morreu no século XVI, ele agora vem num centro de espiritismo, e agora ele vai e faz milagres que aquilo, o padre Quevedo já mostrou para todo mundo que tudo aquilo é uma farsa, tudo ali é uma farsa. E por que ele não cura de fato? Por isso que Jesus fala no livro de João, capítulo 24, versículo 24, que diz que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e milagres. Se possível, enganaria até os eleitos, até você que está nessa noite. Mas ele só vai enganar você se você não estudar a Bíblia. Olha que lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte, que o Deus deste século cegou. Quem é o Deus deste século, irmão? Satanás. Que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para não conhecer o brilho da palavra de Deus, ou o evangelho de Jesus Cristo. E no mesmo livro, Paulo fala isso lá no livro de 2 Coríntios 11, 13 e 14. E não é de admirar que o próprio Satanás se transforma em luz. A ideia da igreja mãe foi narrar para os seus fiéis que o diabo ele tem chifre, pés de bode, rabo, olhos vermelhos e todo o seu corpo vermelho. E Satanás dá gargalhada em relação a isso. Ele dá gargalhada porque é mais fácil ele se apresentar, quem sabe num dogma, quem sabe numa religião, de uma forma bem de um santo, de um anjo, que de fato ele é um anjo de luz. Então veja, meu irmão, que lutar com um ser que tem mais de, 30 mil anos de idade, somente a palavra de Deus para dizer, está escrito, assim diz o Senhor. A priori o casal não morreu, então a dúvida pairou sobre o casal Adão e Eva, porque Deus falou lá, certamente morrerás, mas o Satanás vem e usa o certamente de Deus, o morrerás de Deus, mas ele coloca o não, certamente não morrerás, verdade e mentira misturada. Ainda que a verdade seja misturada com a mentira, continua sendo mentira. E é isso que o diabo quer, que o mundo creia que ele é um ser de chifre, olho vermelho, pés de bode, rabo, com o tridente, né Fábio? Com o tridente, cutucando
ali as pessoas no inferno. É isso que ele deseja, é isso as gargalhadas, é isso que os fogos sobrenaturais soltam quando a humanidade pensa isso dele. Por isso, meu irmão, que nós temos que estudar a palavra. A imortalidade prometida ao homem sob condição de obediência tinha sido perdida pela transgressão. Não podemos ser obtida de outra maneira senão por meio de Cristo Jesus. E aí você vê aqui o versículo 10 de Eclesiastes capítulo 9, que diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, no caso além lá era sepultura no original, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Como que o médico que eu acabei de falar, vem lá do além com conhecimento? Se o próprio Deus está falando aqui, não tem amor nem tem ódio, tudo pereceu, conhecimento, tudo pereceu. Irmãos, cuidado que muitos irmãos cristãos, oxalá que não seja nessa igreja, estão sendo enganados pelo sofisma de Satanás, pelo engodo de Satanás, pelo engano de Satanás. E a única arma que nós temos é a Bíblia, e a Bíblia é muito bem clara. Veja o que está escrito no livro de João, capítulo 5, uma passagem muito conhecida. João capítulo 5, versículo 28 e 29. João capítulo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham no túmulo ouvirão sua voz e serão. Espera aí, irmãos, olha aqui para mim. Tem muita gente no túmulo, sim ou não? Pessoas que vão se salvar e pessoas que não vão se salvar. Se as pessoas que vão se salvar e a imortal está no céu, por que eles vão voltar para o túmulo? Será que eles estão achando que Deus, na sua colocação, errou? Deus não é bagunceiro, meu irmão. Deus é justiça e reto. Porque não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos se acham no túmulo e ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Mas quem já está com a ressurreição do bem, a lógica é que ele está no céu. A lógica é que ele está no céu. E os que tiveram praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, penso eu que aqueles que estão no inferno, como alguns acreditam, estarão dando graças a Deus porque terão outra oportunidade, mas eles vão para o juízo, mas eles estão no pó da terra. Existe alguns prêmios de homens que estão no céu por causa da morte de Jesus Cristo. Quando Cristo morreu, antes da fundação do mundo, alguns tiveram a honra de estar no céu como primícias de Deus. Moisés morreu, mas ressuscitou. Elias e Enoque não morreram, foram transladados. Que bênção, né, meu irmão? Pode falar, Paulo. E do pó. É fantástico. Não tem. E aí você E aí a morte de Cristo garante alguns prêmios lá no céu. Porque você acha que com a morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão, ele deixaria de não levar diante de Deus? Provavelmente ele disse: Pai, aqui está as minhas primícias. Então, voltando, Elias e Enoque que não morreram e foram para o céu transladados. Moisés morreu e alguns meses depois ele foi ressuscitado, garantindo aí o direito de ir para o céu, porque Deus é soberano. Deus é soberano. Quem mais? Alguém lembra?
Já falei. Aí tem o livro de Mateus, capítulo 27, versículo 52, que quando Cristo morreu, alguns ressuscitaram e entraram em Jerusalém. E essas pessoas foram com Cristo com as primícias na ascensão, lá em Atos capítulo 1, versículo de 10 em diante. Prêmios. Mas isso não dá direito de quem é crente morre e vai para o céu. Se Deus quiser levar, Ele leva. Mas a Bíblia é muito bem clara. Essas pessoas escolhidas, a dedo aí no caso, foram representação do que vai acontecer na volta de Jesus. Portanto, meu irmão, a palavra de Deus, ela é clara. E vejamos mais aqui. Por que Satanás, ele incute na mente das pessoas esta questão de quem fez o bem vai para o céu e quem fez o mal vai para o inferno, e que nossa alma é imortal? Analisemos a morte de Lázaro no capítulo 11. Havia no antigo Israel uma cultura absorvida. Você sabe que a cultura judaica ela foi se perdendo, e eles absorveram a cultura dos gregos. Os gregos acreditavam em imortalidade da alma, e isso penetrou na cultura do judaísmo, porque aparentemente eles não tinham muita luz em relação a isso. Por quê? Porque eles estudavam a Torá e se tornaram muito soberbos, e eles se preocuparam com o quê? Com a guarda do sábado. Por quê? Porque eles estavam com medo lá. Quando eles foram para o cativeiro, eles ficaram com tanto medo de retornar ao cativeiro, que eles fazem 613 leis sobre o sábado, e aí prejudicou alguns conhecimentos. Quando Jesus vem e mostra para a nação judaica como que se deve guardar o sábado, como amar, e quebrar alguns paradigmas de cultura. Vamos ao exemplo de Lázaro. Lázaro, quando morreu, você sabe que Jesus estava a 20 quilômetros de Betânia, mais ou menos 20 quilômetros. Jesus andava por dia 60 quilômetros. Então para Jesus 20 não é nada. Ir lá no Candeia 3 vezes para Jesus não era nada. Mas aquilo foi estratégia. Por quê? Porque na cultura grega que os judeus absorveram, dizia o seguinte: que uma pessoa que morresse e acordasse não era milagre. No segundo dia, se a pessoa também morresse e ele não tivesse figurado, o espírito dessa pessoa pairava até o terceiro dia. Até o terceiro dia o espírito dele pairava. Quando o espírito ia lá no terceiro dia, ele via a pessoa já toda em estado de putrefação, e aí eles iam embora. E isso os judeus sabiam disso, acreditaram. Aconteceu que Jesus disse quarta vez: calma, que essa morte aí é para a honra e glória de Deus, e para que estão comigo aqui creiam que eu sou enviado por Jesus. Agora, irmão, vocês conhecem a história, sabem muito bem que Jesus no quarto dia manda tirar a pedra, e aquele odor putefento, podemos dizer assim, carniça pura, chegou nas narinas de Cristo, e ali ele percebeu o quão o pecado é terrível, humanamente falando, como forma humana, e ele precisava ver. Por que João 11,35 diz que Jesus chorou? Por causa de Lázaro que estava morto? Não. Por causa que Lázaro estava fedendo? Não. Não foi isso, porque 5 minutos ou 10 minutos depois, ele ressuscitou. Ele chorou, meu irmão, porque ele viu ali o melhor dos melhores desse planeta. O homem feito pelas suas próprias mãos, a mais bela figura, o mais belo quadro que saiu das mãos de Deus, o resultado de um pecado, o resultado da transgressão, o resultado da iniquidade, o resultado do mal penetrado neste mundo. Ele chorou por causa disso. Quando Lázaro vem, ele diz: Lázaro, vem para fora. Agora vamos abrir um parêntese aqui e vamos imaginar numa licença poética. Você acha que as irmãs de Lázaro não perguntou para Jesus Cristo, para Lázaro, aonde ele estava? Você acha que se eu tivesse um irmão ou uma irmã que tivesse morrido com 4 dias e estava lá enterrado, e ele ressuscitasse, eu não perguntaria para ele ou para ela aonde que ele estava?
Ou então perguntaria para ele ou para ela, como é o outro lado? Como é Deus? Porque Lázaro, entre aspas, podemos dizer assim, que Lázaro se salvou. E Jesus trabalha com parábolas. Muitas vezes as pessoas chegam para mim, irmãos, e a parábola de Abraão, do pobre lá, então todo pobre vai para o céu, e do rico? Não é bem assim não, parábola, meu irmão. Depois, em outra oportunidade, eu vou explicar para vocês sobre a parábola do rico e lá de Lázaro, de Abraão, né? Sim, voltando, você acha que, isso é no capítulo 11, no capítulo 12, muitas pessoas acreditaram em Cristo Jesus, por causa da ressurreição de Lázaro, mas no capítulo 12, os sacerdotes, a liderança judaica, foram lá tramar a morte de Jesus e de Lázaro. Olha que coisa interessante. O cidadão já tinha ressuscitado, já tinha 4 dias, ainda foram no outro dia tramar a morte dele, no capítulo 12. E a questão é, aonde estava Lázaro? Porque aparentemente Lázaro estava no céu, acreditando nessa questão que o bom vai para o céu e o mal vai para o inferno. Eu devo pensar que as irmãs perguntaram, mano, aonde você estava? É bonito o lugar lá? É verdade que lá tem 70 virgens para cada pessoa? É verdade, irmão? Tanta cultura fala sobre isso. É verdade que quando a gente morre, vai para o seio de Abraão? Vai para o 7º céu? O que Lázaro deveria ter respondido para ela? Ou respondeu para ela? Eu não sei. Eu não sei. Eu digo, meu irmão, porque quando a gente faz uma cirurgia e você toma uma anestesia, seja geral ou seja hack, você perde o sentido. As tuas capacidades cerebrais, elas estão funcionando, mas o sistema nervoso te anula a tua razão. E muitas vezes quando a gente faz uma cirurgia de 3, 4 horas e volta para o apartamento e tudo está normal, volta normal, e às vezes a gente entra ali e fala assim, terminou? Falei, já. Quantas horas foi? 3 horas. 3 horas de cirurgia? Sim, mas não tem nem 5 minutos, o minuto que eu entrei na sala. Que coisa, né, meu irmão? Que coisa. Portanto, a Bíblia, ela é a luz para nós neste mundo. O que pode implicar são pessoas que interpretam ao seu favor, porque ninguém, irmão, quer morrer e quer ir para o inferno, quer ir para o céu, morar nos braços de Abraão, né? O seio de Abraão deve ser muito grande. Porque isso importa que Satanás deseja que você não acredite na imortalidade da alma. Anula a ressurreição de Jesus, como eu falei, né, aqui no início. Se você já está no céu, para que Jesus vai voltar para a ressurreição? Anula, né, meu irmão? Diz lá que abre a porta, o segundo ponto, abre a porta do engano. Se morto fala, Satanás pode imitar sua mãe e te dar um recado falso, como eu falei em 2 Coríntios lá 11, 13 e 14, né?